Estamos na agência Gray, em São Paulo, para bater um papo com Walter Longo, que vai falar um pouco sobre tecnologia digital e os impactos na comunicação. Tudo bom, Walter? Tudo bem, Eli, graças a Deus, tudo bem. Obrigada aqui por nos receber. Imagina, é um prazer ter vocês aqui na Gray, viu? Walter, as pessoas mudaram com o digital. Como é que você vê a era que nós estamos vivendo, que você até menciona como era pós-digital? Isso, exato. Muita gente fala que nós estamos na era digital. Na verdade, nós estamos entrando numa nova era que a gente chama de era pós-digital. E por que esse nome? Porque a era digital foi caracterizada por uma era onde as pessoas tinham simultaneamente fascínio e medo do digital, né? A gente pegava o celular e falava, olha, eu falo com esse gato grita comigo, e a gente ficava fascinado por isso, né? Ou você descobria o som ambiente, você descobria a música pelo Shazam, e isso tudo fascinava a gente. Por outro lado, a gente tinha medo de botar o cartão na internet que podiam clonar. Aí ia para Ilhabela, pegava o cartão e dava para alguém que podia tirar quantos slippers fosse, mas o que importava era tinha medo e fascínio nessa era. Hoje, o digital já é algo que faz parte do cotidiano das pessoas. O digital hoje não é mais novidade. As pessoas já aprenderam a viver nessa era e já entendem o digital como algo como a eletricidade. A gente só nota quando falta. Aqui nas grandes capitais, isso é muito onipresente, o mercado digital, o mundo digital. Certo. Como é que é em outras regiões do país? Então, o bonito da revolução digital e essa era pós-digital é que ela é tão mais impactante, tão mais revolucionária, quanto mais distante dos grandes centros ou quanto mais pobre for aquela região do país. Ou seja, um celular na mão de alguém no interior do país tem um impacto na vida daquela pessoa muito maior do que alguém que vive numa grande cidade. Então, é a primeira das revoluções que a gente diz que é a revolução de baixo para cima. O maior impacto é exatamente na inversa proporcionalidade do tamanho da cidade ou da renda daquela pessoa. Quanto menor a renda, quanto menor a cidade, maior o impacto da revolução digital. E hoje ela está na mão de todo mundo. Nós temos mais celulares no Brasil do que habitantes. E o smartphone é hoje algo onipresente na vida de todo mundo. Então, todo mundo nesse momento tem um aparelho digital na sua mão, a população inteira está usufruindo disso e a possibilidade de alguém que nunca teve acesso à informação, ao toque de um botão, poder acessar a Biblioteca Nacional de Congresso de Washington é sem dúvida uma revolução sem precedentes que muda daqui para frente a sociedade como nunca mudou antes. Você acha que as marcas acompanharam esta evolução digital? Eu acho que a maioria das marcas já aprendeu a utilizar armas digitais. Quase todas elas têm seu web-commerce, ou têm seus amigos no Facebook, ou seus seguidores no Twitter. Então, as armas digitais já são armas dominadas pelas empresas. O que as empresas não têm ainda é a capacidade de assumir ou de adotar uma alma digital. E o que é uma alma digital? É passar a gerir a empresa baseada nesse mundo digital. Ir muito além das armas. É tratar o negócio através de sistemas colaborativos, é trabalhar no 24/7, é ter a capacidade de transformar custos fixos em variáveis, é fazer com que o conhecimento e o return on learning seja superior ao return on investment, ou ao retorno sobre o investimento, é o retorno sobre o aprendizado. Ou seja, hoje você tem a capacidade de gerar um diálogo com o seu consumidor, um diálogo genuíno, não um diálogo apenas disfarçando o monólogo. Então, as empresas já adotaram e já estão no mundo digital através das armas. Há necessidade agora delas adotarem uma nova postura, uma nova atitude que a gente chama de alma digital. Isso ainda estamos a caminho de. No mercado digital, no mundo digital, pequenas empresas ganham mais espaço. Sem dúvida. O mundo digital equalizou as oportunidades. Até pouco tempo atrás, ser grande era segurança e poder. Hoje é quase que um desafio. Por quê? Porque no mundo digital, a gente trabalha no que a gente chama na gestão da efemeridade. Tudo muda cada vez mais rápido. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Então, dentro dessa velocidade que o mundo está evoluindo, quanto menor a empresa,
mais adaptável ela é, mais capacidade de mudança ela tem. Ela tem uma maior velocidade. E essa velocidade passa a ser uma vantagem competitiva de uma pequena ou média empresa. As empresas grandes têm muitas castas e estamentos, muitas pessoas envolvidas no processo de decisão. Isso, de certa maneira, torna as decisões muito lentas e no mundo digital isso é mortal. E o papel da propaganda nesse cenário? A propaganda, como tudo, acabou evoluindo também, não é? Hoje a propaganda, que antes era talvez reservada para 5 ou 6 formas de mídia, hoje invadiu centenas de mídias diferentes. Então, a propaganda está evoluindo junto com o mundo digital, mas a propaganda talvez devesse ter o que a gente chama de um processo back to the future, ou seja, quase que um retorno ao passado. E por que eu digo isso? Porque no início da propaganda ela surgiu para ajudar as pessoas no seu processo de decisão de consumo. Para isso que nasceu a propaganda, para explicar às pessoas por que consumir tal produto. E ao explicar, a propaganda era didática, informava, ajudava a pessoa a entender para que servia aquilo, quanto custava, onde vendia. Eram propagandas normalmente que na televisão demorava 3 minutos, ou no jornal uma página inteira, não é? O que a gente fez de lá para cá foi uma evolução onde, de repente, no mundo, lá pela década de 60, 70, nós pensamos o seguinte: eu não preciso mais explicar para uma mulher por que ela precisa de um aspirador de pó. O que eu preciso daqui para frente é explicar a ela que Arno é melhor que Valita ou vice-versa. E nós passamos então a ter uma propaganda minimalista, focada na valorização da marca, no posicionamento, e perdemos aquela missão consultiva que nós tínhamos, que era o papel da propaganda, de ajudar as pessoas nas suas decisões de consumo. Chegamos aí no final do século XX, estamos agora no começo do século XXI, que a gente percebe que nós temos 40 milhões de novos consumidores que não sabem a diferença entre um processador e um liquidificador. E não tem ninguém explicando. Nós temos um volume brutal de consumidores que estão cada dia mais sozinhos no ponto de venda por causa do autosserviço, que estão perante uma prateleira com 200 marcas, com 300 tipos de opções daquele produto, e ninguém está explicando para que serve, como funciona, qual é melhor para o seu caso. Então, o que está acontecendo agora com a propaganda? Essa proliferação de mídias está permitindo que a propaganda possa voltar a ter a missão consultiva que ela tinha há um século atrás. E se ela não faz isso, deixa uma lacuna aberta e outras pessoas podem fazer. Se a gente pegar a área de cosméticos, e é verdade o que você falou, a gente vê que hoje tem muita gente tomando decisões de consumo de cosmético baseado em tutoriais de blogueiras no YouTube. Ou seja, o espaço em comunicação não existe o vácuo em comunicação. Quando ninguém assume, alguém assume aquele espaço. Então, o que eu acho? Eu acho que as marcas, empresas de qualquer segmento, têm que voltar a utilizar esse enorme potencial da mídia e do mundo digital para voltar a ter essa missão consultiva. Vamos analisar, as pessoas estão cada vez mais sozinhas no ponto de venda, tem cada vez mais opção de produto e a propaganda continua minimalista. A propaganda precisa, além do minimalismo das mídias tradicionais, usar as ferramentas digitais para voltar a ter aquela missão consultiva e ajudar as pessoas a entender o que serve, quanto custa, onde vende, como usar. Se a gente não voltar a fazer isso, alguém fará, e não necessariamente valorizando a nossa marca. Walter, nessa velocidade de mudança que nós estamos vivendo, o que você espera? Você acha que vai ter alguma grande revolução novamente? Eu acho que não haverá mais revoluções, e sim uma evolução rápida e constante. Como eu falei, o mundo está cada vez mais efêmero e nós vamos ter que aprender a gerir nossas empresas na efemeridade. Até pouco tempo atrás, a gente percebia alguma coisa, descobria a tendência, planejava, criava o produto e lançava no mercado. Hoje, se você fizer isso, você está morto, porque quando você for lançar, alguém já lançou ou o mercado já não quer mais aquilo. Então, saber atuar na efemeridade vai exigir de nós uma revolução de gestão. Nós vamos ter que atuar com mais velocidade. Segundo, nós vamos ter que pensar nos nossos planos estratégicos da empresa muito mais como Waze do que GPS. Ou seja, a gente pode até ter um objetivo lá na frente, mas vamos ter que mudar o curso conforme as coisas acontecem, porque no mundo efêmero tudo acontece muito mais rápido e a cada nova mudança você tem que mudar a rota para chegar lá.
Então, o que a gente tem que entender e aprender daqui para frente é basicamente o seguinte: empresas que atuarem de maneira perene vão ficar efêmeras e vão desaparecer. Nós vamos ter que aprender a atuar de maneira efêmera para continuar perene, para continuar existindo. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Sucesso sempre para você. Obrigado.